boa noite. Boa noite a todos que estão ao vivo e aos que virão assistir depois. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos iniciando mais uma vez uma aula do livro Saúde e Espiritismo, ditado pelo Espírito de Miramês. E hoje o capítulo que vamos estudar é o câncer na visão espírita. Eu sou a Caroline, sou da AME Osasco, e estou aqui com os meus amigos Thaís e Ayrton Dobreiros, a Thaís também da AME, minha colega. Vocês querem se apresentar um pouquinho, pessoal? Olá, gente, é um prazer estar aqui novamente. Agradeço a presença de vocês aqui. Qualquer pergunta que vocês tiverem, pode mandar aí no YouTube, a gente vai tentando responder. O Carlão está aqui por trás da transmissão, daí ele vai mostrando para a gente aqui. Então, bom, vamos junto. É um prazer estar aqui. Oi, Ayrton. Olá, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês também. Agradeço o convite e espero contribuir de alguma forma. Então, pessoal, hoje todos nós vamos contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento e vocês também podem contribuir aí, comentando no chat, como a Thaís falou, mandando comentários, mandando dúvidas. Se a gente não vê ao vivo, pode mandar perguntas que depois a gente acessa e responde. E vamos discutir aqui, aprendendo juntos com vocês também de casa, né? Falar um pouquinho sobre o câncer, não só na visão espírita, né? O câncer, ele é uma doença multifatorial. Então, quando a gente fala dele, a gente não pode se ater a apenas um aspecto da vida da pessoa, né? Ele vem da parte biológica, da parte mental, das experiências vividas de cada um. Então, ele é multifatorial, né? Ele atinge tanto pessoas que são depressivas, que têm uma estrutura de vida precária ou difícil, né? Como pessoas que têm uma vida satisfatória, sem nada a reclamar, que não têm doenças mentais, né? Levando assim para o lado da depressão, de distúrbios emocionais. Têm aparentemente uma vida saudável, também são acometidas pelo câncer. Então, quando a gente fala dele, é muito complicado se ater a um único fator, ao julgar apenas um lado da história, né? Nós, seres humanos, somos seres multifatoriais. Somos seres formados pela parte biológica, pela parte mental e pela parte espiritual. Então, para analisar um caso, né, de câncer, teremos que olhar todos os âmbitos do ser humano. E quando a gente para olhar todos esses lados e ainda assim não reconhece, talvez, a origem desse câncer, podemos então abrir um pouco o olhar e ver que temos, na parte espiritual, um véu aí por trás. Temos muitas vidas, temos reencarnações e, como seres imperfeitos, temos muitas cargas que trazemos dessas vidas, inclusive nessa atual. Cargas mentais, de pensamentos não muito benéficos para nós e para os outros. Temos situações do passado que podemos ter tido inimigos, feito mal a muitas pessoas. Então, quando a gente consegue descobrir esse véu do pensamento, esse véu da vida, podemos ampliar ainda mais a origem dessas doenças crônicas e principalmente do câncer, que afeta tanta gente de uma forma tão difícil de lidar, né? Não é uma doença fácil. E essa é uma visão geral e eu queria passar um pouquinho para a Thaís, para ela trazer também uma introdução. Quando a gente fala de câncer, normalmente a gente pensa que é uma doença, né? Então as pessoas falam assim, será que vai encontrar a cura do câncer? E na verdade, câncer não é uma doença, né? Ele é um conjunto de mais de 100 doenças diferentes. Então, uma pessoa que apresenta, por exemplo, um câncer de tireoide é muito diferente de uma pessoa que apresenta um câncer de pâncreas, é muito diferente de uma pessoa que apresenta um câncer de mama.
E dentro da individualidade de cada pessoa, né, o câncer ele se comporta de maneiras diferentes. Mesmo, como a Carol disse, você tem um estilo de vida saudável, tudo certo, com a mesma idade. Então, a gente até viu isso um pouco com o Covid, né, onde um vírus, o vírus transformou a vida de várias pessoas. Em algumas pessoas, ele mal dava sintomas, em outras pessoas levou a óbito. Então, é muito diferente como que o câncer se comporta no corpo de cada pessoa, né? O câncer, ele tem uma célula, né? Então, a gente tem trilhões de células no nosso corpo e uma célula começa a se comportar de maneira diferente. Ela começa a burlar o sistema do nosso corpo para que mantém a gente, né? Mantém os nossos órgãos, os nossos tecidos. Então, a gente tem uma célula que começa, por exemplo, a não parar de crescer. Ela burla o sistema de ciclo, toda célula tem um ciclo, né? E ela cresce de acordo com a necessidade. Então, se você é um bebezinho e está na barriga da sua mãe, você tem, sei lá, 2 meses na barriga da sua mãe, essas células começam a crescer demais, né? Elas estão se dividindo muito. Então, elas têm um start para começar essa divisão muito, né? Então, o bebê com 2 meses é muito diferente do bebê com 1 ano, né? Porque essas células começam a se dividir muito rápido. E com o tempo, a gente vai tendo células no nosso corpo que vão se dividindo menos. Tem órgãos, né, no nosso corpo que tem uma divisão maior de células e órgão que tem menos. Então, a nossa parede intestinal, por exemplo, ela muda, de 5 em 5 dias muda, algumas partes respiratórias também mudam, mas tem partes do nosso corpo que não mudam tanto. E essas células, elas começam a se comportar dessa maneira, elas começam a se dividir sem parar. E não é só se dividir. Quando o nosso corpo enxerga que tem alguma célula que está errada ali, que tá com um DNA alterado, que tem algum dano, normalmente sofre o que a gente chama de apoptose, é uma morte celular que é programada. Pode morrer porque você não está fazendo bem por aquele corpo. Então, nosso corpo tem um sistema de aumentar as células, proliferar células caso seja necessário, e parar o ciclo celular caso seja necessário. E o câncer, ele burla esse sistema. O nome disso, né, que a gente chama, quando a gente vai ensinar sobre o câncer, chama os hallmarks do câncer, né, que são as características do câncer, e algumas dessas burlar o sistema de crescimento de uma célula, burlar o sistema de morte de uma célula, porque normalmente uma célula que dá errado, ela deveria morrer. Ele começa a fazer todo um ciclo para ele começar a sobreviver. Então, ele começa a trazer fontes de energia, por exemplo, vasos sanguíneos, tudo para ele, né? E ele começa a burlar o nosso sistema imunológico. Então, acho que disso que a gente vai conversar no espiritismo bastante, como o nosso sistema imunológico muitas vezes não enxerga aquelas células, passa desapercebido. E essas células começam a se proliferar. Só se proliferar, né, não é um câncer maligno. Um câncer, ele se torna câncer mesmo, não um tumor, quando ele invade outras regiões, né? Então, a gente vai falar sobre isso também, essa invasão que a gente chama de metástase, que acontece em algumas pessoas e outras não, só que elas têm direcionamento. Por exemplo, um câncer de mama, normalmente ele vai por uma parte, por exemplo, óssea, né? Tem cânceres que vão para o cérebro, e a gente vai conversar sobre isso, porque, Ayrton, durante muito tempo as pessoas colocaram o indivíduo como um culpado de ter câncer, né? Algumas visões, assim, trazem o indivíduo como um culpado. E aí a gente se pergunta muitas vezes, assim, por exemplo, é culpa do indivíduo? Então, como que a gente explica, por exemplo, um câncer neurológico maligno de uma criança de 6 meses? O que ela fez de tão ruim ou Deus é tão ruim que fez essa criança de 6 meses apresentar um câncer maligno no cérebro, assim, né, sem cura. Ou de uma pessoa que sempre fez tudo certo na vida, ajudou muitas pessoas e, de repente, um câncer de pâncreas, que a gente ainda não encontra, são poucas as pessoas que sobrevivem, né? Então, por que isso, né? Então, como introdução, né, eu quero colocar da seguinte forma: realmente essa doença, ela provoca além do problema físico, né, um problema emocional muito grande, porque esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele é imposto pelo próprio indivíduo.
que vê na doença um castigo. De alguma forma, ele acha que ele está sendo castigado por ter cometido erros no passado, né? Quem entende isso como um karma, né? Porque não são todos que entendem dessa forma. Mas como introdução, é interessante a gente colocar da seguinte forma, né? A ciência e o espiritismo caminham de mãos dadas. Tudo que vocês colocaram até então tem tudo a ver com a doutrina espírita, né? Que enxerga o câncer como uma doença, né? Que envolve uma combinação de vários fatores, né? Como foi dito pela Carol, né? Tanto físico, biológico como espiritual. Então, quando a gente todos esses fatores contribuem para o surgimento do câncer, e eles têm uma origem única, né? Que é a queda brusca das defesas do organismo, né? A queda da imunidade do indivíduo. Se a gente colocar essa questão dos múltiplos fatores, né, que geram o problema do câncer, não dá para a gente imaginar que todos os problemas são kármicos, que todos os problemas vêm de vidas passadas, né? Porque se a gente entende dessa forma, se algumas pessoas compreendem dessa forma, é meio que se elas tivessem, elas podem criar uma impressão de que não vale a pena lutar para resolver o problema. Porque, afinal de contas, é um karma, eu vou ter que viver isso de qualquer forma, então abandona-se a luta, né? Mas a doutrina espírita, para a gente ter uma ideia, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né? Os espíritos nos colocam da seguinte forma, né? O título é A Causas Atuais das Aflições. Então, eles colocam assim: de duas espécies são as vicissitudes da vida. Umas têm a causa na vida presente e outras fora dela. Mas, de novo, a gente vai encontrar nessa colocação isso que vocês já colocaram. São fatores diferentes, são múltiplos fatores que podem gerar essa baixa imunidade ou essa queda brusca das defesas do organismo que faz com que essas células adoeçam. Então, tudo isso compõe, né, ou gera essa complexidade que é o câncer. Eu acho que como introdução, né, a gente pode colocar dessa forma, alinhando o espiritismo com a ciência, que enxerga da mesma forma, né, que enxerga as coisas da mesma forma. É óbvio que mais para frente nós vamos entrar nos fatores espirituais da doença, mas a gente não pode fixar simplesmente a doença, o câncer, como algo, com uma origem exclusiva no passado, porque muitas vezes ela pode estar, sim, nos descontrole, no desequilíbrio da vida presente. Isso mesmo, Ayrton. Ainda mais se a gente leva em conta que na sociedade atual que a gente vive, o que mais temos é casos de desequilíbrio emocional, né? A grande maioria das pessoas estão passando por problemas emocionais, muito estresse, depressões e desequilíbrios de toda forma, ligados também à forma que a gente vive hoje, né? Diferente do passado. Temos uma vida muito diferente e mais acelerada, com as telas, inclusive. Então, tudo isso também justifica que muitas das doenças que temos atualmente é causada pela forma que a gente vive hoje, né? Nem tudo devemos culpar as vidas passadas e o passado, né? E a forma que a gente escolhe viver e a forma que a gente escolhe pensar no dia de hoje influencia totalmente o nosso organismo, né? E pensando como você disse, né? Que se a gente joga a culpa só no passado ou só em um fator do câncer, a gente então fica subentendido que ter o câncer é uma loteria, né? Qualquer um pode ter. E não é assim. A gente é uma doença multifatorial e nessa doença está embutido a parte emocional, que eu acredito que venha do agora, né? Da forma que a gente lida com a vida hoje, e todos esses aspectos já falados aqui, né? Da parte biológica, tem o resgate de outras vidas, as provas, tem a necessidade de crescimento moral e espiritual. E antes de entrar mais detalhadamente na visão espírita do câncer, é bom a gente lembrar que enfrentar um câncer
não é fácil para ninguém, por mais que seja uma doença que não esteja ainda metastática, né, não tenha ali uma finitude da vida, não tenha como posso dizer, tem uma data para falecer, né, não tenha tratamento, mesmo assim, passar por ele sem nenhum dano emocional, sem nenhuma carga emocional, é impossível, né? Quando a gente fala de câncer, a gente fala que, assim, você vai receber um diagnóstico que ninguém quer receber. E o câncer, ele tem um passado, né, da medicina que assusta a sociedade. Porque hoje nós temos muitos tratamentos avançados, medicamentos, mas vimos, né, muitos de nós vimos muitos parentes nossos e amigos passarem pelo câncer de uma forma muito difícil, ficando muito debilitados e sofrendo muito com os tratamentos e chegando ao óbito, né? Então, assim, quando a gente recebe um diagnóstico do câncer, nunca vai ser fácil. Por mais que tenham 1000 tratamentos e 1000 opções para ter uma qualidade de vida. E lidar com ele é impossível passar despercebido. Então, você vai lidar com um diagnóstico que traz o impacto emocional, você vai passar por muitos exames difíceis, exames às vezes caros, que você não tem condições de lidar, nem todo mundo tem acesso à saúde no nosso país. Tem tratamentos agressivos, muitas vezes tem efeitos colaterais, tem queda de cabelo, enfim, N efeitos colaterais que nem dá para descrever todos aqui. E esse também é um grande medo de quem recebe o diagnóstico, como eu vou passar por esses tratamentos. Como eu vou lidar com isso, como eu vou ficar de aparência, eu vou conseguir seguir trabalhando, vivendo a minha vida. Então, são muitos questionamentos e, ao mesmo tempo que você se questiona e tem medo, você já está passando pelo processo, né? A vida não para você passar pelo câncer. Você recebe a notícia do câncer, passa por esse turbilhão de exames, tratamentos, consultas médicas e ainda efeitos colaterais, e ainda tem que lidar com a sua vida normal, trabalho, como você vai pagar suas contas, como você vai lidar nas suas relações, porque a vida não para você se cuidar, né? Você tem que continuar apesar do câncer, apesar da sua doença. Então, todo esse retorno médico, a expectativa de ver o resultado pós-tratamento, se vai ter uma boa notícia, se não vai, o medo da recidiva quando você tem a cura, que foi embora, que você está bem. Então, tudo isso traz uma carga emocional muito grande. E é importante falar, essa carga sempre será dividida com as pessoas ao redor. Quem recebe essa notícia não passa por isso sozinho. Tem a família em volta, tem os amigos, todos ao redor passam por esse estresse emocional, por esse medo, por essa ansiedade de ver como a pessoa vai passar por cada fase. Então, é sempre importante trazer essa reflexão que ninguém passa despercebido por um câncer. A gente, no cuidados paliativos, a gente fala bastante que, normalmente, uma dor de uma doença grave ou de uma doença em fase terminal, porque a pessoa pode receber essa notícia e saber que realmente não tem jeito, né? Ela é multidimensional, assim. Então, a Carol falou bastante dos aspectos psicológicos, né? Esse sofrimento emocional, a ansiedade, a depressão, o medo. Tem a dor física, né? Dependendo do tipo de câncer, traz uma dor física. Tem uma dor social, que é aquela perda do seu papel social. Então, por conta de ter que fazer a químio, de não conseguir dar conta, o emprego, o status, dificuldade financeira, né? E tem bastante também a dor espiritual, que quem é médico, assim, do cuidados paliativos tem que cuidar bastante disso, porque envolve questões existenciais, né, de fé. Normalmente a gente pensa que a fé, ela vem como
uma parte religiosa positiva, né? Buscar conforto, uma força superior para você conseguir orar, mas a fé, ela pode ser de uma forma negativa também, porque né, um abandono, né, Deus me abandonou, por isso que eu acabei tendo essa doença, sentindo raiva de Deus, uma culpa, né, espiritual, de você estar sentindo tudo isso e ao mesmo tempo ter que ter força, ter que ter fé, né, e então isso traz esses aspectos ainda bastante abrangentes, assim, na cabeça da pessoa. Ela tem que ter força, mas ao mesmo tempo ela tem raiva ou ela se sente culpada, e isso tudo acho que é importante trazer, né? Porque não é só uma dor. E muitas vezes a religião pode fazer com que a pessoa se sinta culpada por ter aquilo. A doutrina espírita, ela vem como um acalanto, assim, né? Ela vem para mostrar pra gente que a gente não é só um corpo físico. Aquela doença tem um motivo de acontecer naquele corpo físico. E muito do que a gente vai falar aqui é de um corpo que a gente coloca como chamado perispírito, né? Então, a gente tem o corpo espiritual, a gente tem o espírito, a gente tem o corpo físico, e no meio disso, a gente tem um corpo semimaterial, que a gente chama, que é o perispírito. E o perispírito, ele vai ser a chave para a gente entender muitas dessas doenças, né? Como eu falei para você, a gente tá, você mesmo falou, né, Carol? A gente tá vivendo e aquilo tá acontecendo. Então, por exemplo, uma mãe tá acabando de amamentar, tá amamentando seu filho e descobre, por exemplo, um câncer de mama. Uma criança muito jovem tem essa doença. Então, o que acontece ali, né? O André Luiz, ele vai falar que 75% das doenças têm raízes no perispírito, né? Isso explica muita coisa, explica porque algumas enfermidades não vão responder aos tratamentos convencionais, porque que algumas dessas doenças vão regredir com o passe magnético ou a desobsessão. E é importante a gente falar isso, né? O curso a gente vai falar sobre a medicina do futuro, e eu acho que a medicina do futuro vai ter que considerar o perispírito mesmo, para entender essas doenças que são inexplicáveis. Muitas vezes, quando eu estou dando aula, eu estou falando sobre a patologia da doença e eu falo assim, a causa disso é idiopática. Ou seja, ninguém sabe e a gente está falando aqui sobre essa doença. Ninguém sabe por que esse câncer surge. É diferente, por exemplo, de um câncer de pulmão, que nem o Ayrton disse. Tem coisa que não é de vida passada. Tem coisa que você traz ali, por exemplo, sei lá, 40 anos fumando, alterando aquelas células. Aquilo ali está sofrendo as consequências do que você está fazendo ali em vida, né? Então, a gente acreditava antes que o câncer ele vinha de um problema genético. Não, 5 a 10% dos cânceres vêm de um problema genético. Muitas vezes é o ambiente ali que dá esse gatilho para essa célula começar a se desenvolver dessa forma desenfreada. E André Luiz traz também, nas passagens dele, assim, nas histórias dele, o quanto que é importante a gente entender esse processo da reencarnação. Muitas vezes, a gente tem ali feridas, dores, muitos sentimentos, vibrações que a gente trouxe de outras vidas, que ficam como se fosse gravada nesse perispírito. Ele fala como se fossem nódulos ali naquela região, que ficam presas, ficam travadas em algumas regiões. Então, por exemplo, no campo cardíaco, ou no campo, sei lá, ali na região gastrointestinal, você sente uma raiva, uma culpa, você se envolveu, né, em algumas situações que te trouxeram aquela vibração negativa naquele lugar, e na sua próxima encarnação, aquele seu perispírito fica gravado com aquelas informações. E, na realidade, você vem para essa vida para dissipar essas energias. E aí, quando passa para o seu corpo físico, é como se fosse um momento para que aquela energia saísse do perispírito e você ficasse melhor na parte vibracional, né? Então, considerar um pouco a doença como um expurgo desse corpo perispiritual também vem de uma forma interessante. Muitas das doenças que a gente tem hoje, quando a gente estava para reencarnar, que nem tá no nosso lar, né? Quando a gente está para reencarnar, a gente pede algumas coisas. Nos Missionários da Luz, André Luiz traz essas informações quando Segismundo vai encarnar.
Então, existem espíritos que são engenheiros genéticos. E aí a gente passou por algumas dificuldades nas vidas anteriores, e aí muitas vezes eles colocam no nosso DNA alguns indexadores, né? Alguns elementos que em determinada fase da nossa vida a gente dá o gatilho e ele aparece. E a doença vem daí. Muitas das nossas doenças, a gente, quando veio reencarnar, falou, ok, eu entendo, vou passar por isso e vamos ver o se eu consigo modificar a forma de agir a partir dessa doença, né? Às vezes eu acho que Deus se concretiza ali nessas horas, porque é como se a gente desse um balanço, né? Eu acho que o Ayrton estava comentando antes da gente entrar sobre esse acolhimento das pessoas que vêm com muitas dores, né? Por conta desse tipo de informação que elas tiveram da doença, você está passando por um período muito difícil. E eu acho que de todas as pessoas que eu conheço que passaram por isso e de tudo que eu já vi trabalhando com isso, a única coisa que eu vejo em comum com todo mundo é você vai ter que se olhar. Se você é um tipo de pessoa que só olha para fora, que vê o problema dos outros, que ajuda as outras pessoas, que coloca a culpa das coisas nas outras pessoas, se você só olha o mundo para fora, chega uma doença como essa e balança tudo, né, Ayrton? Aí é a hora de você olhar para dentro mesmo, é mergulhar, né? Segundo os espíritos, né, superiores, doença do corpo é tratamento de beleza para a alma. O que significa dizer, né? É que nós vamos viver experiências dolorosas porque é necessário para que a gente possa evoluir como espírito. É difícil, para algumas pessoas, encarar a doutrina espírita, é bastante complexo, porque toca num ponto extremamente sensível, né? Aquela história que vocês colocaram de algumas pessoas encarar isso como um castigo de Deus, né? Ah, Deus está me castigando porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ah, não lembro o que eu fiz, mas é um castigo porque eu devo ter feito. Isso não contribui em nada para o andamento, né, da solução do problema. Os problemas emocionais que surgem com a doença, que muitas vezes não envolve, como bem disse a Carol, apenas o doente. A família envolvida também está no contexto do resgate, vamos colocar dessa forma, né, dessa experiência emocional ou espiritual que todos precisam viver. É o conjunto dessa situação e entender, olhar para dentro de si e entender que isso pode ser uma bênção ao invés de um castigo, viver essas experiências com resignação, entender que é preciso modificar alguma coisa no comportamento, seja ele no comportamento humano do nosso dia a dia, seja no comportamento emocional, seja no nosso comportamento moral, para que isso se equilibre de alguma forma e a gente encontre um pouco de força, inclusive dando ao corpo físico um pouco mais de resistência imunológica para suportar essa carga. Então, atribuir, né, ou levar esse pensamento como um castigo, como algo que veio para... isso é um erro muito grande, porque dificulta a busca da solução do problema, né? Que pode aparecer nessa existência ou numa próxima, né? Às vezes a gente passa pela vida, vive essa experiência, como bem disse aí a Thaís, né? André Luiz coloca, né, que muitas vezes o câncer foi algo que nós pedimos num projeto reencarnatório, porque a gente precisava viver uma experiência como essa, até mesmo, né? Chico Xavier fala num determinado ponto que o câncer, muitas vezes, é uma doença que impõe freios no indivíduo, que estabelece limites para o comportamento dele, porque sem aquilo, ele muitas vezes passa da conta e se compromete ainda mais durante uma existência. Então, a gente tem que enxergar o câncer, né? Eu sei que é difícil, não é tarefa fácil, como bem disse a Carol. Isso é um problema muito complexo. A gente está falando aqui porque nós não estamos mergulhados nele. Quem está vivendo essa experiência, muitas vezes, não consegue raciocinar dessa forma,
mas a gente está fazendo uma análise do ponto de vista espiritual, né? Muitas vezes a gente ouve da espiritualidade, né, que o problema não é, a doença não é um castigo, e sim um processo de educação do espírito, né? Para que ele se corrija de alguma forma, para que ele olhe, como foi bem dito aí, olhe para dentro de si e não para fora, e busque as razões pelas quais ele está vivendo, sempre colocando ou entendendo, né, a providência divina como justa. Certamente, se a gente está vivendo uma experiência como essa, ela é necessária, porque Deus não quer que a sua criatura sofra. Ele não estabelece isso como um castigo, e sim como um processo educativo. A pessoa que entende dessa forma, mexe um pouco com o seu psiquismo, né? Entende a situação de uma maneira mais necessária, vamos colocar dessa forma, para o seu processo evolutivo, entendendo. E muitas vezes, quando a família toda se envolve de maneira amorosa, passa-se pelo problema com muito mais facilidade. Não que a gente elimina o problema, não que a gente vai varrer isso para debaixo do tapete, mas a gente vai passar isso com serenidade, entendendo que a vida futura, né, é o nosso objetivo. Então, se eu passo por isso agora, certamente com resignação, entendendo o processo educativo da doença, certamente eu terei uma vida mais tranquila, mais equilibrada no meu futuro. É isso mesmo, Ayrton. Pegando o gancho, já que você trouxe da visão espírita, né, da doença, do câncer, na resposta da questão do Livro dos Espíritos 459, tem o item não há efeito sem causa. E ele diz assim: o Espiritismo compreende a doença não como um castigo divino, mas como um processo educativo e reparador da alma. E também temos em alguns outros livros de Allan Kardec um trecho que eu achei muito interessante, que ele fala que a doença é como se fosse uma terapia espiritual para a gente corrigir os desequilíbrios interiores. E eu também ouvi uma frase numa palestra um dia, que eu acho que eu até já falei aqui numa live, mas me marcou muito, que a doença, ela nos realinha com as leis de Deus. Então, quando você traz essa parte de que a gente tem que usar a doença ali com o propósito de refletir sobre a nossa vida, para passar por isso de uma forma talvez mais leve, sem desespero, sem tantas dificuldades, além das quais a gente não consegue se livrar, né? Que já faz parte do processo. Então, a gente se conectando com o nosso íntimo ao descobrir uma doença tão grave, principalmente como o câncer, e perguntar o que está em mim me adoecendo, né? Eu tenho algum rancor, eu tenho alguma queixa do meu passado, algo da minha infância também, algum trauma que eu não superei, tem algo que eu nunca conversei com ninguém e o que eu remoo por dentro de alguma forma, né? Alguma chateação, alguma tristeza, alguma mágoa. E nem sempre como a gente diz, continua sendo uma doença multifatorial. Mas o lado emocional, ele é muito importante, não só para a gente tentar identificar da onde surgiu essas imperfeições que levaram a essas células se proliferarem, como também para a gente, daqui para frente, conseguir trazer um sistema imunológico mais reforçado, quando a gente se conhece, se permite conhecer, né? Sem o engano, sem as ilusões, a gente começa, então, a ver pontos da nossa vida que precisam ser repensados. E a doença e o câncer, ele te força a isso. É um momento que, apesar de ter seus entes queridos, seus familiares, seus amigos ali te apoiando em todo o processo, mesmo assim você vai ter que lidar sozinho. Você vai ter que passar pelas consultas, pelos exames, pelo tratamento e sentir isso no seu corpo sozinho. É uma experiência, apesar de coletiva,
muito individual. E naquele momento, você vai ter que lidar com as próprias emoções. Você vai ter que lidar com as dores físicas, como a Thaís trouxe, com a sua visão da sociedade, né, com o seu corpo se modificando ali com excesso de medicamento, de tratamento, com talvez problemas financeiros. Então, todo esse lidar, você vai ter que lidar. Então, mesmo tendo alguém ali te apoiando e segurando a sua mão, a forma que o ponto de vista é seu, né? Diante desse acontecimento na sua vida. Então, para a visão espírita, o câncer, ele é um convite a se olhar mais profundamente e tentar ressignificar a sua própria forma de viver, de pensar e de agir, né? E o quanto a sua forma de viver hoje, que te trouxe esse câncer, que pode ter origem principal no passado, mas que hoje você com certeza reforça com seus hábitos e pensamentos, o que ali pode ser modificado? Como você pode melhorar daqui para frente a sua forma de pensar e de agir? O que você tem feito para ter uma vida mais equilibrada emocionalmente? Porque depende de nós, né? E aí, pensando também que teve um comentário de uma pessoa que eu não consegui identificar o nome. Orisa. E ela falou que passou pelo câncer, superou e agora está passando novamente, né? E aí a gente pensa, por quê? E vem novamente aqueles questionamentos. Por que estou passando novamente por essa dor, por esse problema? O que eu fiz, né? Ou eu que pedi, ela colocou aqui. Nós não temos respostas exatas, mas tem um relato muito interessante no livro de Miramês, da Saúde e do Espiritismo, que conta de uma senhora que já tinha passado por 4 vezes pelo mesmo câncer de tireoide, tinha operado, tratado e tinha recidiva. E num determinado momento, a paciente já desistindo do tratamento, achando que não ia adiantar porque ia voltar novamente, a médica perguntou: tem alguma coisa, algum rancor aí guardado, né? Não precisa me contar, mas pensa sobre isso. Tem algo dentro de você não resolvido? E diante daquilo, ela acabou contando um trauma, mas o tratamento se desencadeou de uma forma positiva depois dali, porque ela pôs para fora aquele problema. Ela aceitou falar e pensar naquilo, né? Porque temos muitas coisas guardadas em nós que a gente não põe para fora. Às vezes a gente não quer pensar e passa uma vida evitando pensar naquele assunto que no fundo está ali, cutucando a gente, fazendo a gente remoer de alguma forma. Uma mágoa, uma chateação com alguém, uma história traumática que a gente viveu e não quer relembrar, mas que não foi superada de alguma forma. E como superar isso? Falar sobre isso pode ajudar. Então, além da reflexão interior, além da pausa, né, que o câncer nos obriga a fazer emocionalmente, em vez da gente ficar num modelo automático da vida de se vitimizar e procurar culpados muitas vezes até na nossa reencarnação, né, que é essa questão de atribuir o problema ao passado, mas não querer enxergar o hoje, como eu posso melhorar daqui para frente, já que eu tô com esse problema agora. Isso tudo, e ainda procurar refletir e falar sobre isso com alguém pode ajudar muito. Pode ajudar a tirar essa mágoa, esse rancor do seu coração, tirar esses hábitos que antes não foram pensados e que podem ser mudados daqui para frente. Então, entendemos nesse âmbito espiritual e emocional de que o câncer, ele não é um castigo, né? Ele não nos torna vítimas, ele nos torna capaz de refletir sobre nós mesmos. Ele nos convida a olhar daqui para frente e nos reformar intimamente. Você veja bem, deixa eu fazer um comentário aqui, baseado nas suas colocações, né? Algumas pessoas imaginam o seguinte: o câncer tem uma capacidade de provocar no indivíduo resignação ou revolta.
aqueles que se revoltam, eles dificultam sobremaneira a cura do câncer, ou o retorno ao bem-estar, ou o reequilíbrio do seu corpo orgânico. E aquele que entende a doença da forma que a gente está colocando do ponto de vista espiritual, ele passa a conviver com isso de maneira mais serena e, consequentemente, ele vai minimizando, né, ou reforçando o seu sistema imunológico, porque quando a gente fala por exemplo, aqui tem um texto que diz o seguinte, né, a pessoa que sofreu bastante, né, vitimada pelo câncer, resgatou os seus débitos do passado, como se, vamos colocar que ele tenha origem no passado, né, e habilitou-se para uma vida mais feliz, né? E diz o seguinte: a doença pode eliminar a sombra do passado. Pode, ela tem essa força, mas ela não tem o condão de iluminar o futuro. Iluminar o futuro depende da atitude do próprio indivíduo, como foi colocado. Ele tem que fazer essa análise, ele tem, porque muitas vezes a gente coloca, né, em várias circunstâncias, independente da religião, que nós somos pessoas de muita fé. A gente leva esse discurso até o momento em que somos alcançados por um problema desse. Aí a nossa fé se abala, ou seja, ela não existia. Ela estava ali, era uma frase de efeito colocada da boca para fora, mas ela não existia, porque se a gente realmente entende a fé como Jesus ele nos apresentou, a gente vai entender que cada acontecimento da nossa vida tem um propósito, tem um objetivo, e é sempre nos levar a um nível superior, dar um passo na direção da nossa elevação, do nosso crescimento espiritual. Então, enxergar, o espiritismo muitas vezes sofre um pouco, né? Até mesmo preconceito, porque há pessoas que acham que é muita frieza da nossa parte entender dessa forma, mas não é a realidade, porque se a gente não entende assim, a gente não se modifica. Como bem disse aí a Carol, a gente fica procurando causas fora de nós, né? Buscando responsáveis, muitas vezes criando uma autopunição, porque achamos que nós somos sei lá, a pessoa mais como é que eu vou colocar o termo aqui, né? Desprezível, porque nós somos a causa de todo esse... Não, muitas vezes é só uma doença que veio para nos impor certos limites. E se a gente souber passar por ela com serenidade, com tranquilidade, buscando o apoio da família, não criando revolta, porque muitas vezes a revolta acaba desagregando a família, acaba criando uma confusão dentro do ambiente doméstico, dificulta demais, né, a busca desse ponto de equilíbrio que pode realmente fazer com que a doença alcance o seu objetivo, que é modificar o espírito para que amanhã ele esteja numa condição melhor. Se não, como diz aqui o texto, ele pode até cobrir a sombra do passado, mas não vai iluminar o futuro. Eu acho que a gente coloca muitas vezes que saúde é a ausência de doença, né? E saúde não é a ausência de doença, saúde é o estado de bem-estar físico, mental, né, social, e a gente coloca aqui como espiritual, né? Então, sim, você pode estar com uma patologia, você pode estar com uma doença e estar mais saudável do que muita gente. Então, passar por esse processo, você pode se sentir de formas diferentes passando por isso, né? E eu acho que antigamente a ciência ela não colocava isso muito claro. Hoje a gente já fala várias vezes sobre somatizar, né? O que somatiza. Então, pensamento é força, né? Pensamento é forma, pensamento é matéria. A gente já sabe disso, né? A gente fala muito, por exemplo, do estresse, né? Então, quando a gente passa por movimentos muito grandes na nossa vida, que a gente fica muito estressado, fica muito nervoso, tá acontecendo alguma coisa. Logo depois, acho que passa, assim, 2 dias que a gente, passou, o que a gente faz? Pega uma gripe, fica doente. Porque a gente sabe, hoje, que quando a gente mexe com as emoções, que a gente chama na neurologia de sistema límbico, né, que vai falar sobre
alegria, tristeza, amor, prazer, tudo isso que a gente sente de emoções, elas mexem com as nossas glândulas todas, com o nosso sistema hormonal, com o nosso sistema de neuroendócrino, todo o nosso sistema tá mexido por conta disso. E a gente não sabe a causa do estresse para uma pessoa. A gente colocou essa palavra, virou como se fosse virose. A virose é qualquer vírus. E o estresse é qualquer coisa. Porque, na verdade, o estresse pode ser desencadeado para uma pessoa de um jeito muito diferente do que para outra. Por exemplo, um acontecimento pode ser um gatilho para uma pessoa, um cheiro, um perfume, pode ser o gatilho de uma pessoa, e para outra pode ser uma coisa muito boa. Então, o estresse, ele é relacionado com a vida daquela pessoa naquele momento. E o que é, então, né, somatizar? É quando você começa a ter determinados tipos de pensamentos, e esses pensamentos, a gente sabe, eles podem influenciar cada célula do nosso corpo. Então, cada célula do nosso corpo, ela tem DNA, ela tem citoplasma, mas ela tem energia, ela tem átomos, ela tem energia ali e vibração. Então, quando a gente está com o nosso pensamento, ele é capaz de chegar em cada célula do nosso corpo. André Luiz fala em Evolução de Dois Mundos, né? Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre essas unidades de força, que são as nossas células, como se fossem cada uma das nossas células seres pensantes, né? E elas vão responder à vibração do nosso espírito. Então, o que a gente tem, como a gente está vibrando aquilo, é a informação que a nossa célula vai receber. Uma célula, por exemplo, de câncer, ela pode desenvolver e ficar cada vez maior, ela pode só parar de crescer, parar de proliferar, ela pode invadir outros órgãos. A gente não sabe qual que é a função daquele câncer na nossa vida, igual a Carol, o Ayrton falaram, né? A gente não sabe qual que é a função daquele câncer na nossa vida. Muitas vezes, a gente vai ter que passar por essa doença, ela não vai regredir. Às vezes, ela não vai... mas é como a gente encara aquela doença é que vai mudar aquilo tudo, né? Então, a gente tem força para muita coisa, né? Nós somos seres ali, nossa célula tem um pouco de Cristo ali dentro, não temos Cristo dentro de nós. Se a gente for cada vez mais limpando esse vaso, limpando o que a gente pensa, limpando essas nossas vibrações, como a gente já sabe que o pensamento ruim leva a doenças. Isso todo mundo fala, né? A gente somatiza. Mas a gente nunca pensa o contrário. Os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas vibrações são capazes de fazer no nosso corpo. Então, talvez aquele câncer que surgiu como uma recidiva agora, alguma célula ficou lá da primeira vez e ela teve uma informação e começou a se proliferar de novo. E agora, a Oriza, por exemplo, ela tem a chance de fazer com que pare, aquilo pare ali naquele momento. Então, o nosso sentimento é sempre de trazer para aquela vibração, para aquela célula, para aquele lugar do nosso corpo, aquele tecido, e falar, olha, eu estou vibrando por imaginar isso mesmo, as coisas boas chegando até ali. A gente é capaz de fazer isso. Se a gente somatiza coisa ruim, a gente é capaz, sim, de fazer as nossas células entenderem que elas estão se multiplicando e a gente não queria que elas se multiplicassem. A gente não queria dar força para essa multiplicação. A gente queria que o nosso sistema imunológico enxergasse aquelas células. Então, a gente tem capacidade de pensar no nosso sistema imunológico agindo ali. Eu quero que meu sistema imunológico, as minhas células que entram em contato com essa célula de câncer, seja capaz de destruir essas células, né? E aí esse câncer que... Oi, pode falar. Isso é física quântica. E aí a gente pode chegar e não regredir esse câncer, mas parar de crescer, por exemplo. Ou de limpar, né, a vibração do nosso perispírito, e aí fazer com que, se nessa vida a gente teve que encarar isso, na próxima vida a gente não tenha isso. E, além de tudo, tem a questão hereditária. Muitas famílias trazem cânceres hereditários, que vêm de fatores, muitas vezes, kármicos, de coisas que aquela família, aquele grupo de pessoas fizeram juntos, né? Então, se você tem a capacidade de, nessa vida, expurgar esse câncer, que ele saia,
que ele vá para o corpo físico mesmo, e que saia do seu perispírito, então você está fazendo com que, olha só, você entenda a sua ancestralidade, entenda tudo isso que aconteceu, crie mecanismos daquilo não ficar mais no seu perispírito, e toda aquela geração que está por vir, né, porque a gente sempre pensa na ancestralidade como uma coisa passada, mas e se a gente pensar nela como um futuro? Porque e aquelas gerações que já estão como espírito e vão ainda encarnar? Então, a gente pensa que essas próximas gerações, se a gente se cuidar, se a gente entender qual que é esse processo, está aprendendo com a gente também. Aquelas células estão aprendendo com a gente. E aí, nossos filhos, nossos netos, eles não vão ter mais esse indexador dessa doença. Ou eles vão ter aquele indexador, e se eles tiverem uma vida propícia para isso, eles não vão apresentar o câncer. Porque você pode ter aquela mutação genética e não apresentar aquele câncer. É um fator que a gente chama epigenético, né? Precisa de muitas coisas, precisa do ambiente ali trabalhando, precisa de hormônios trabalhando. Então a gente está progredindo não só para a gente pode estar progredindo para as nossas gerações futuras, quando a gente encara uma doença como um processo de mudança. É um processo de mudança corpórea, é um processo de mudança celular, porque se cada célula nossa ela tem essa informação, então ela vai sendo levada para frente, né? E aí acho que é interessante pensar assim no espiritismo também. A gente tem muito essa noção de somatizar só coisa ruim, mas não, a gente tem a capacidade, nossa capacidade, igual o Ayrton falou, né, da física quântica, nossa capacidade, o quanto o nosso pensamento é capaz de mudar, a gente não sabe. Chico Xavier já trouxe essa informação com André Luiz, falando que o citoplasma da célula é muito mais importante do que o núcleo da célula. Durante muito tempo, a ciência ficou ali no núcleo, ficou ali no DNA. E a gente não sabe o que o citoplasma, ou seja, a capacidade de produzir proteínas, essa parte energética, né, das substâncias que estão ali, o que elas são capazes de fazer. Muitas vezes a gente é capaz de a doença sumir do nosso corpo. Do mesmo jeito que ela apareceu, ela some. Muitas vezes a gente não consegue fazer com que essa mudança suma no nosso corpo físico. Mas eu acho que todo o processo de dor e de doença, ela tem que ser encarada como, olha, passou do nosso corpo perispiritual para o físico, se não tiver motivo nenhum da gente estar fazendo, né, usando drogas, fumando, fazendo alguma coisa que altere as nossas células, então, pronto, é nessa encarnação que essa doença vai sair. E para onde ela sai? Se ela está no perispírito, que é na metade entre espírito e corpo, ela vai para o corpo. Então, a gente olhar aquela doença como uma maneira de libertação, isso está saindo. E a partir de agora, não vai ter mais. Não vai. E aí é esse tipo de pensamento que a gente pode ter, né? De força para passar por aquilo. É verdade. E, pessoal, só para avisar que estamos nos últimos 10 minutos aí, um pouquinho menos. Poxa, nem vi passar. O tempo foi rápido. Vamos caminhando, então, para as considerações finais. E eu queria trazer só algumas reflexões para fechar. Primeiro, que como a gente falou no início, os familiares, eles fazem parte dessa prova do câncer, né? A gente passa por isso, os familiares e amigos, aqueles que acompanham de perto a pessoa, o paciente, eles fazem parte, a prova também é para eles. Afinal, eles estão ali passando pela dor ao seu lado. Então, o fato deles estarem ali te apoiando, te dando amor, também é uma prova da misericórdia divina, de que não estamos sozinhos, né? Apesar da prova ser individual, não estamos sozinhos. E nessa caminhada, a forma também como esses familiares e amigos vão lidar com esse sofrimento também é uma lição para eles, né? De resignação, de força, de compaixão, de paciência diante dessas dificuldades, de às vezes ter que cuidar do ente querido, né? De cuidar, de acompanhar e de passar por todas essas modificações físicas, mentais e espirituais causadas pelo câncer. Além dessa reflexão da família, eu queria trazer um trechinho das obras de Joana de Ângeles, que ela fala muito sobre a saúde e o espiritismo, principalmente sobre a saúde mental, e ela fala um pouquinho num trecho. A cura real começa quando o ser se reconcilia consigo mesmo, perdoa, se ama e compreende
o sentido da vida. E outra coisa que ela diz em momentos de saúde e consciência: as enfermidades são mensageiras do amor divino, convidando o ser à harmonia. Então, como o que o Ayrton e a Thais trouxe aqui, da mesma forma que nós temos a capacidade de nos adoecer pelos nossos hábitos, pensamentos, atitudes e até vidas passadas, nós também temos a possibilidade de nos curar fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Só que a gente esquece disso, a gente esquece do nosso poder de cura conosco e com os outros ao nosso redor. E isso depende da nossa forma de lidar com a vida, com as dores, a forma que nós escolhemos enxergar as dificuldades. Então, lidar com isso, nós temos, quando chega a doença, nós temos duas escolhas, como disse o Ayrton. Ou a gente se resigna, ou a gente se revolta. E tem um pontinho muito importante que eu gostaria de deixar como reflexão para todos. Às vezes a gente até acredita em tudo isso, a gente reflete sobre a espiritualidade, passa pela dificuldade com pensamentos positivos, mas às vezes a gente não se sente merecedor da cura. E isso é muito importante, os espíritos nos trazem isso como orientação. Você merece a cura. Todos nós merecemos a cura, porque todos nós somos filhos de Deus e somos dignos da sua misericórdia. Mas a gente tem que aceitar receber essa cura, assim como nós aceitamos nos melhorar daqui para frente. Muito bem. Eu vou fazer aqui as minhas considerações finais e utilizando de novo um gatilho, né? Uma frase da Carol. Muito pouco se leva em consideração o desequilíbrio emocional na doença, né, propriamente dito, nas doenças de modo geral, né? Por exemplo, como mágoas, angústias, ressentimento, aflições, tudo isso gera no indivíduo um desequilíbrio emocional muito grande e, consequentemente, abre as portas para a invasão, né, dessas doenças. Essa questão da ausência de auto-perdão, né, vamos colocar dessa forma, o indivíduo que não se sente merecedor, está embutido nessa questão emocional, né? Quando a gente fala de perdão, às vezes algumas pessoas pensam assim, mas eu não tenho a quem perdoar, né? Mas às vezes não entende que o auto-perdão é o que está faltando. A pessoa se pune de alguma forma, né? Não se julga merecedora e cria esse sentimento de revolta de alguma forma. Isso cria barreiras enormes para se alcançar um equilíbrio emocional capaz de frear a doença. Então, só para finalizar a minha participação, eu acho que a palavrinha, né, a vacina que nós precisamos entender como o futuro para o espírito que vive experiências como essa, chama-se perdão. Olhar para dentro de si e imaginar que todos nós temos o nosso passado a expiar e que nós precisamos trabalhar o perdão incondicionalmente, para que a gente possa realmente viver em paz conosco mesmo e encontrar um ponto de equilíbrio para viver bem. Muito bom falar com vocês. Eu queria mandar um recado para uma das pessoas que está assistindo a gente, que é a Orisa, né, que ela comentou aqui. Queria agradecer esse retorno dela. Queria comentar que é exatamente esse espiritismo que a gente tem que lutar contra. Não é o espiritismo que aponta e fala, bom, se você teve um câncer, é porque você fez alguma coisa na vida passada, né? O espiritismo, ele é consolador. Em nenhum momento Kardec trouxe isso. O espiritismo tem que ser a nossa maneira de enxergar que o mundo, ele vai acontecer, né, a nossa encarnação, para melhor. A gente vai ficar melhor daqui para frente, só melhor. Não importa. Tem um motivo para a gente esquecer as coisas, né? Porque se a gente soubesse, se fosse para a gente saber da nossa encarnação anterior, de tudo que a gente fez, então viria claro para a gente. A doença não é para a gente lembrar da nossa encarnação anterior e falar, bom, já que eu fiz errado, eu mereço estar aqui. Não é isso. A doença é para a gente olhar para dentro e falar, eu mereço viver. Eu mereço que as minhas células entendam que eu não quero mais isso para mim.
E aí a gente muda o nosso padrão mental. É para isso que a doença vem. Ela não vem para saber qual que é o motivo. A gente não precisa saber por quê, né? A gente precisa saber para quê. O que a gente vai fazer com isso, né? A Joana de Ângeles, como a Carol trouxe, né? Ela fala bastante disso. E ela fala que a doença é o grito da alma que não foi escutada. A cirurgia, a quimioterapia, os medicamentos, eles vão tratar os efeitos, mas o amor, o perdão, a prece, tudo isso traz para a gente tratar das causas. A gente não precisa saber qual a causa, mas a gente sabe que ele trata. E dentro do centro espírita, é importante falar também que os centros espíritas recebem, né, essas pessoas para fazer um acompanhamento, e é importante que as pessoas vão para tomar o passe magnético. Então, o magnetismo, ele funciona como isso também, como essa influência nessas células que estão se dividindo, que estão erroneamente desencadeando esse processo. A água fluidificada, muitas vezes, ela é um medicamento que aqui, nesse plano, a gente ainda não sabe, não conhece, mas o plano espiritual coloca dentro daquela água aquele medicamento que você precisa tomar. Então, fazer o acompanhamento dentro do centro espírita é importante também, porque está curando muitas vezes a coisa que você não está vendo, né? Esse passado que você não precisa entender, e aí a gente vai, é daqui para frente que importa, né? Então, queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Qualquer coisa pode mandar as mensagens lá no @ameosasco para a gente, que a gente responde lá no Instagram para vocês. A gente queria agradecer o Centro também, o Obreiros do Bem, que sempre está aqui com a gente. E acho que é isso, né, Carol? Sim, eu só vou falar então, primeiro agradecer vocês, foi muito boa essa noite, essa reflexão em conjunto com a Thaís, com a Ayrton, muito obrigada. E dar um recadinho final, e o Carlão colocou aqui, do próximo episódio, será a 16ª aula do curso, no dia 4/11, com o tema Educação para a Saúde, a contribuição do Evangelho, baseado no capítulo 10 de Saúde e Espiritismo. E quem vai participar desse debate vai ser a Regina Sarto, da AME, a Fabiana Antunes, também da AME. Ainda não temos aqui o registro do participante do Obreiros, mas vai ter um participante do Obreiros também, nesse curso todo em parceria. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui, obrigado a vocês que vão assistir depois. Uma boa noite e até a próxima. Beijo, Boa noite, Carolina. pessoal. Beijo, Obrigado. Ayrton. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau. Nossa.